Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luiz Soares. Você está no canal Provendo Meios. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a importância da renda extra na nossa vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Deixa eu falar para vocês uma coisa, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa saber para a gente começar a fazer renda extra na nossa vida é a gente perceber, deixa eu acender essa luz aí, se conscientizar de que a gente não tem o recurso, né? A gente precisa se conscientizar que o sucesso, ele é pra gente também. A gente precisa se conscientizar que o sucesso, ele também é para nós. Se você quer subir o degrau da riqueza, do sucesso, né, da fortuna, se você quer começar a ganhar dinheiro na sua vida, se você quer começar a ter uma vida melhor, você precisa entender que o sucesso também é para você. Você precisa desbloquear isso que está dentro da sua cabeça, de que o sucesso não é para você, de que você não é capaz, que você não pode, que você não tem condição. Você precisa entender isso de uma vez por todas, senão você não vai conseguir avançar. Sempre que você olhar para alguém e ver uma pessoa uma pessoa numa condição financeira boa, num carro legal, numa casa legal, você não pode olhar aquilo ali e dizer, puxa vida, aquela pessoa ali deve estar envolvida com parada errada, aquela pessoa ali deve estar envolvida com falcatrua, com, sei lá, a gente sempre tem uma desculpa para a gente não fazer o que a gente precisa fazer. A gente sempre tem uma desculpa, né, e colocar os outros num patamar maior do que o nosso. A gente nunca consegue se identificar ou começar a identificar em nós o defeito que a gente tem de que as coisas que a gente vê não são pra gente. Tudo que você quer, você pode. Tudo que você quer, você pode ter. Tá? Você não é diferente de ninguém. Você é uma pessoa que tem a sua capacidade, seu potencial. Você tem a sua possibilidade também de crescer. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar. Por que eu estou falando isso? Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, 7, 8 anos, né? Eu já tinha começado a ir para a escola, né? Aquela coisa toda, já estava no primeiro, no ensino fundamental ali, vamos dizer assim, né? Na alfabetização. E eu percebia que eu não tinha condição de levar lanche para a escola, eu não tinha uniforme direito, e minha mãe não tinha, meus pais não tinham condição de comprar livros para mim, né? Material escolar. Então, assim, eu comecei a perceber a falta das coisas em casa. Isso me incomodava, tá? Isso me incomodava profundamente. Porque eu ficava tentando entender. Porque antes disso, né, quando você é criança, você não tem essa percepção quando você é muito novinho. Você só quer brincar, comer, se divertir. Mas quando você começa a se socializar com outras crianças num ambiente fechado, né, num grupo, vamos dizer assim, porque a escola, querendo ou não, é um grupo. Aquilo começou de alguma forma me atingir. Eu comecei a olhar e ver, poxa, o fulano tem isso, eu não tenho, o fulano tem isso, eu não tenho, o fulano tem isso. Isso foi instintivamente, eu comecei a perceber isso por mim mesmo, tá? E eu ficava tentando entender por que que ele tem e eu não tenho, por que que essa pessoa tem e eu não tenho, por que que o pai dele tem e o meu pai não tem, por que que a mãe dela tem e a minha mãe não tem. A gente morava num lugar que, né, eu não vou nem dizer que aquilo ali é uma casa, porque era assim, é casa, né? Um lar é onde a gente mora, casa é onde a gente habita, né? Lar é uma coisa mais representando a família. E casa é o lugar propriamente dito, né? Vamos dizer assim, é a construção, a edificação. O lar é feito por quem mora dentro. Então, a gente morava numa casinha muito simples, que era dentro do quintal da casa do meu avô. O meu avô fez uma casa num terreno, né? E deixou um cantinho lá, falou pro meu pai, constrói alguma coisa pra você. Você já engravidou a menina aí, vai casar e tal, precisa de um canto, então pega esse cantinho pra você. Aí o meu pai foi e construiu, né? Um puxadinho, vamos dizer assim, dentro do quintal do meu avô. Só que ali morávamos eu, minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos. Éramos 5 pessoas dentro de um lugarzinho bem apertado. Não tinha porta no banheiro, não tinha porta na cozinha, não tinha muro. Meu pai fez uma cerca, né, que dava pro
pro terreno baldio. Então, assim, dava rato, barata, era um negócio meio feio. Apesar da minha mãe estar sempre limpando, sempre... Não era uma coisa muito legal, muito confortável, né? Vamos dizer assim. Até os meus 17 anos, eu dormia num sofá-cama, né? Que meu pai conseguiu depois de muito tempo. Eu dormia com meu irmão. De dia era sofá, à noite ele dobrava, virava cama, porque não tinha espaço. Não tinha como botar uma beliche, uma cama pra gente, era difícil, tá, gente? Eu tô falando isso porque a maioria das pessoas no nosso país vivem também essa realidade, vivem a realidade da escassez, vivem a realidade de viverem uma vida não tão confortável como desejavam, né? Como desejam, né? Então, o que que acontece? Eu comecei a perceber que aquilo ali tinha que mudar, de alguma forma. Eu falei, não, isso aí eu tenho que mudar, eu tenho que transformar minha vida de algum jeito. E aos 9 anos eu comecei a vender água sanitária. Minha mãe me colocou para vender água sanitária, né? E foi ali que eu comecei de verdade a minha vida empreendedora no mundo dos negócios, tá? Mas antes de falar disso, eu queria fazer um teste com você que está me assistindo. Um teste bem rápido, bem fácil para você poder entender você mudar alguma crença dentro da sua cabeça a respeito do dinheiro. Eu gostaria de fazer esse teste com você. Prenda a respiração, pega seu dedo, se você puder, tá, gente? Se você não puder, não tem problema não. Mas se você puder e se você aguentar, tampe seu nariz, né? Enche o seu pulmão de ar. Quando eu contar 3, e eu vou pedir para você segurar o ar por 30 segundos, tá? É o mínimo que qualquer pessoa consegue, 30 segundos, tá bom? Só se você conseguir, gente, se você puder. Se você não puder, não tem problema, tá bom? Vamos lá, 3, 2, 1. Foi? Todo mundo conseguiu? Escreve aí no comentário se você conseguiu segurar a respiração por 30 segundos. Por que eu fiz esse teste? Por que eu fiz esse teste com você que está me assistindo? Porque o ar que a gente respira, gente, ele é abundante. E o mecanismo de respiração, o aparelho que a gente usa para respirar, né, o nosso pulmão, o nosso nariz, as vias aéreas, a gente usa isso instintivamente. O que significa isso? É uma coisa que a gente faz por instinto, a gente faz automaticamente, a gente respira sem a gente querer respirar, né? Você quando está dormindo, você não sabe se você está respirando ou não, você só está respirando, né? É igual o coração, ele é um músculo involuntário, ele bate à medida que você anda, que você corre, ele bate mais rápido, mas você não controla, vou pedir meu coração para parar de bater. Não existe isso, você não consegue isso, tá? O que você consegue é segurar a respiração por algum tempo. Então, por que eu fiz esse teste, né? Falando mais uma vez. É que quando a gente tem uma coisa abundante, gente, a gente não dá valor até que a gente perca. É isso mesmo. A gente não dá valor até que a gente perca. Eu pedi para você segurar o ar por 30 segundos. Eu sei que muita gente aí que fez esse teste deve ter ficado aí desesperado tentando respirar, porque dá uma sensação de desconforto, não é verdade? Você fica com aquela sensação de desconforto. E assim, gente, também é a questão do dinheiro na nossa vida. Quando você tem dinheiro, você não liga, você não tá nem aí, você gasta com o que você quer. Se você é uma pessoa que gasta dinheiro com facilidade, você gasta com o que você quer, fazendo o que você quer, indo para onde você quer, comprando o que você quer, sem compromisso, sem nada, então você não sente. Mas quando você começa a acumular dívidas, quando você começa a acumular gastos, e isso começa a gerar juros, né? Cartão de crédito, cheque especial, financiamento, refinanciamento, acordo, aquilo começa a crescer e você começa a ficar sufocado. A gente usa um termo, né?
falando que a pessoa está respirando debaixo d'água. Poxa, esse mês eu consegui tirar a cabeça d'água. Não tem esse termo? As pessoas não usam esse termo? Você já ouviu esse termo? Então, gente, com dinheiro é a mesma coisa. A gente só dá valor ao dinheiro quando a gente começa a perceber que a gente não tem mais. A gente só dá valor ao dinheiro quando a gente começa a perceber que o dinheiro está escasso, que a gente está sentindo a falta do dinheiro. Quando a gente não tem as coisas, é horrível. Eu tô falando isso porque eu já passei por isso. Eu já passei necessidade, gente. Já passei muita necessidade. Eu já dividi um prato de miojo com a minha mulher. A gente já passou muito perrengue, tá? A gente já passou muita situação difícil, muita situação constrangedora, né? Da gente não ter dinheiro para pagar uma conta, não ter dinheiro para comer, não ter dinheiro para comprar o que a gente queria. Isso me trouxe uma certa necessidade de começar a melhorar a minha vida. Por isso eu comecei a fazer renda extra. Eu comecei, na verdade, mudando a minha mentalidade quando eu era criança. Só que eu não tinha expertise do que eu ia fazer, como eu ia fazer. E como é que isso começou a mudar de fato? Eu comecei a andar com pessoas que estavam fazendo coisas que eu faço hoje. Eu comecei a me socializar com pessoas que estavam em um pensamento totalmente diferente do meu. Que além de fazer o que eu fazia, né, como funcionário público, essas pessoas também tinham um ganho extra. Elas faziam renda extra. Uma vendia carro, a outra vendia, trabalhava com táxi, a outra tinha confecção, o outro tinha construção de casas, o outro tinha uma lojinha, o outro fazia isso, o outro fazia aquilo, um tinha uma fábrica de tinta, e todos eles eram funcionários públicos. Só eu que não fazia nada. Eu ficava olhando os caras trabalhando. Isso há 25 anos atrás. Aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu tenho que aprender isso. Eu tenho que começar a desenvolver alguma coisa. E comecei. Fui andar com um, andar com o outro, perguntar para um, perguntar para outro, perguntar para um, perguntar para outro. E eu comecei devagarinho a fazer a renda extra na minha vida. Isso fez com que a minha vida começasse a mudar. Eu comecei nesse degrau, nessa subida, né, dessa escada, eu comecei no degrau da desconfiança, do descontentamento, do incômodo, da descrença, da dúvida. Só que quando eu dei o primeiro passo em direção ao que eu queria, aquilo começou a mudar. Aquilo começou a crescer, aquilo começou a tomar vulto, aquilo começou a melhorar, as coisas começaram a modificar. Gente, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a fazer renda extra, que a minha vida mudou, foi dar um carro de presente para minha mulher. Sabe por quê? Porque só eu tinha carro e ela trabalhava muito. Ela pegava o meu filho de ônibus, ia levar meu filho para casa da pessoa que tomava conta dele pra gente. E eu me lembro que dali ela ia pro trabalho, pegava 3 conduções para ir pro trabalho e eu ia de carro. Porque eu sou militar, né? Então eu precisava de um carro. Não dava para ficar andando fardado no Rio de Janeiro, andando armado no Rio de Janeiro sem carro. Então, para minha própria segurança, né, eu precisava de um carro. Então, aquilo ali era uma necessidade para mim, era uma questão de necessidade, né? Mas eu ficava triste porque eu via minha mulher andando a pé. Isso era ruim para mim, né? Ela levava e eu ia buscar meu filho no final do dia. E eu falei, não, tem que mudar essa minha realidade. Você está entendendo como é que a revolta, a percepção da falta faz com que a gente tenha vontade de vencer, a gente tenha vontade de trabalhar, de correr atrás do que a gente quer? Foi isso que aconteceu comigo, tá? E eu quero que isso aconteça com você também. Se você é assalariado, se você é assalariada, se você é microempresário, se você vende paçoca, se você vende pipoca, se você fica no sinal vendendo bala, se você é porteiro, se você é faxineiro, serviços gerais, se você é funcionário público, se você ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 salários mínimos, não importa. Você também deve fazer renda extra. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar, a gente tem os nossos gastos totalmente comprometidos com as coisas que a gente faz. Então a gente não consegue investir, a gente não consegue guardar, a gente não consegue aplicar, porque o dinheiro já está praticamente contado. Isso é uma realidade na vida de todo brasileiro. E a maioria de nós brasileiros não ganha um salário ideal para sobreviver, né? Para ter uma vida de conforto. A gente ganha, na nossa grande maioria dos brasileiros, um salário para a gente pagar as contas e tocar a vida, não é verdade? Então o que acontece? Pensando nisso, gente, de tudo que eu já fiz e tudo que eu faço,
eu desenvolvi um método, tá? Que pode fazer com que você que está me assistindo comece a fazer renda extra, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento. Eu vou fazer um evento no dia 27, na quinta-feira que vem, no dia 27 de julho, às 20 horas, um evento totalmente online, totalmente gratuito, para começar a ensinar você que está me assistindo a começar a fazer renda extra, para você mudar a sua vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para você se inscrever, se cadastrar e participar desse meu evento totalmente online, totalmente gratuito, que eu tenho certeza que vai mudar de uma vez por todas a sua vida e a vida da sua família. Gente, para você poder mudar de vida, você tem que dar o primeiro passo. Esse treinamento que eu desenvolvi, eu tenho certeza que ele é melhor do que muita faculdade aí que você faz em 2, 3, 4, 5 anos. Eu tenho certeza que ele vai te dar muito mais rendimento, muito mais qualidade de vida, conforto e dinheiro do que muito emprego que você vê por aí formalmente, que as pessoas se formam em faculdades. Eu conheço pessoas que fizeram faculdades e não atuam na área da faculdade que elas fizeram. Elas não atuam. Muita gente começou a faculdade e abandonou. Muita gente se formou e não trabalha na área, não atua na área. Se você é uma dessas pessoas, deixa no comentário aí se você é formado, se você atua na sua área. Ou se você está satisfeito com o que você ganha. Se você está satisfeito com o salário que você tem. Deixa nos comentários aí. Então, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que você se cadastre, entre no grupo do WhatsApp, deixe lá eu vou deixar uma pesquisa para você responder. E eu espero que você comece hoje mesmo a fazer renda extra. Comece a mudar. A renda extra começa na cabeça. Você tem que começar a mudar o seu pensamento a respeito do dinheiro, a respeito da riqueza, a respeito das pessoas de sucesso. Você tem que começar a entender que o sucesso também é para você. A primeira mudança começa na certeza de que você também pode. E a segunda mudança, o segundo degrau dessa escada, é o hábito. Você tem que criar o hábito de fazer renda extra todo dia. Não é um dia, 2 dias, um final de semana, não. É todo santo dia. Você tem que fazer renda extra. Renda extra é uma prática, gente. Você tem que aprender e você tem que desenvolver isso na sua vida. Se inscreva aí nesse webinário que eu vou fazer no dia 27. E deixe o seu comentário aí se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Não se esqueça, gente, o link tá aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever nesse meu evento, se cadastrar nesse evento, para a gente poder de uma vez por todas mudar a nossa vida para melhor. Eu tenho certeza que a renda extra também vai fazer parte da sua vida, você vai mudar de vida com a renda extra e ela vai te salvar aí de problemas que você possa ter no futuro com a falta de dinheiro. Espero que você tenha gostado mais uma vez, que Deus te abençoe, deixa o seu like, curta, compartilha, manda esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, porque no dia 27/7 a sua vida vai mudar. Eu sou Luiz Soares, fiquem todos com Deus e até a próxima.